espero que estejam todos bem, se cuidando, para que em breve nós possamos nos encontrar novamente. Estamos aqui para um assunto novo, vamos de matéria nova. Conto com a atenção de vocês, porque é uma matéria que exige regras. Então vocês vão ter que decorar alguns aspectos, tá bom? Vamos lá? Hoje é o uso do hífen. Em quais casos eu preciso usar o hífen, tá bom? Vamos para o primeiro exemplo. Para separar as sílabas, isso a gente vê desde o primário. Todas as sílabas são separadas por hífen, uso essencial, ok? Também para ligar o pronome oblíquo, que vocês lembram que eu dei uma tabelinha para vocês, me, se, lhe, com os pronomes oblíquos, que vem aqui de acordo com o uso do verbo aqui, ó, nos casos de ênclise ou nos casos de mesóclise. O que é isso? Ênclise é quando o pronome ele vem depois do verbo. Aqui o verbo é ofertar, ofertar-lhe. Aqui é o pronome oblíquo, o verbo tem que ter o hífen, exige um hífen quando eu tiver um verbo e um pronome que vem depois dele, que é o caso da ênclise. Aqui, dá-lo-ei. É um caso mais atípico, quase a gente não vê, mas vemos em alguns aspectos. Então, quando vocês verem duas vezes o hífen, é o caso da mesóclise, ó. O pronome está aqui no meio, verbo, aqui vem o pronome, tá bom? Dá-lo-ei, ok? Mais um exemplo aqui. Para unir vocábulos, palavras, formadores de quê? De substantivos, adjetivos compostos, que são dois juntos, que eu ensinei para vocês também, em que o primeiro elemento seja um substantivo ou um adjetivo, verbo ou numeral. O primeiro elemento tem que ser um substantivo que dá nome a todos os seres, adjetivos, qualidades ou defeitos, verbo, que vocês sabem, né, que designam ação, modo ou fenômeno da natureza, e o numeral, que a gente enumera as coisas, 1, 2, 3, uns, umas, ok? Então, acompanhe junto comigo mais uma regra, vamos lá? Nas palavras compostas que indicam adjetivação, ou seja, tem valor de adjetivo. Adjetivo pátrio, né, que tem a ver com o local da onde a pessoa veio, né, a nacionalidade, que são os topônimos aqui, ok? Vamos lá. Rio-grandense é uma pessoa que vem o quê? Do Rio Grande do Sul. Então, exige aqui o uso do hífen. Aqui é apenas um exemplo. Temos vários exemplos mais especificados para vocês fixarem a matéria na página 52 e 53, que tem essas regrinhas todas exemplificadas. Aqui é mais um resumo geral para vocês entenderem e absorverem o conteúdo, tá bom? Vamos lá para mais uma regra. Em compostos formadores por palavras iguais, ou seja, palavras repetidas, a gente usa o hífen aqui, pisca-pisca. Um exemplo, ó, a palavra se repete 2 vezes, tá? Mais uma aqui, nos compostos que designam nomes de animais ou plantas. Ou seja, indo lá para a biologia, vocês encontram espécies de animais e de plantas que necessitam do hífen. Eu coloquei somente um exemplo aqui, mas na apostila tem mais, ó. Pimenta do reino, que é uma planta, né, um alimento, mas tem nomes de animais, espécies de animais, que é necessário o uso do hífen, ok? Continuando aqui as regrinhas, vamos lá. Nos compostos são 2 palavras juntas, tá ok? Quando entre os elementos houver emprego de apóstrofo. O que é apóstrofo? É aquele sinalzinho que vem em caixa d'água, por exemplo. Então vamos ver aqui o exemplo, ó. Cobra, mas é composto. Caixa d'água não é composto, tá? Cobra d'água. Tem o apóstrofo aqui em cima, então a gente usa o hífen. Aí aqui a gente já vai para uma segunda etapa de regras, tá bom? Não se usa hífen, que são os casos que a gente não precisa usar o hífen, tá? Aqui é em palavras que perdem a noção de composição, ou seja, as palavras que perderam a noção de junção, elas já se aglutinaram, tá? Aqui, pontapé, antigamente ia ver o hífen aqui no meio, hoje não mais. Girassol, o sentido de gira aqui da planta, e o sol também eram separados, agora as palavras foram aglutinadas, tá? Juntadas, perderam o sentido
de composição aí, elas se juntaram, tá bom? Em compostos que apresentam elementos de ligação. Olha só aqui, pé de moleque, antigamente vinha, né, antiga regra ortográfica tinha hífen, hoje em dia não mais. Mula sem cabeça, mala sem alça e por aí vai. Continuando as regras em que a gente não deve usar o hífen, temos mais um elemento aqui, ó. Em compostos de base oracional, ou seja, palavras que vão iniciar orações. O que são orações que já vimos? São frases que contêm verbo, ok? Ó, essa aqui é a base, ou seja, é o início da oração, que é composto também, ó. Bicho de 7 cabeças, Maria vai com as outras. São alguns exemplos também. Continuando aqui, já para terceira etapa de regras, são os prefixos do hífen, ou seja, o que vem antes do hífen. Lembra que a gente estudou o processo de formação das palavras? Prefixo, radical, sufixo, ok? Então vamos lá. Prefixos terminados em vogais diferentes. A gente vai olhar sempre o final do prefixo aqui e o início do outro, tá? Ó, autoestima. Antigamente todas as palavras que tinham prefixo alto, a gente usava hífen. Hoje, quando as vogais forem diferentes, a gente não usa. A gente une a palavra, ó, autoestima. E por aí vai, tem mais outros exemplos também. Na página, vejamos aqui, 54, tá? Aqui, em palavras cujo segundo elemento se inicia por H, o hífen será usado. Aqui a gente não usa, e aqui quando o segundo elemento da palavra foi iniciado por H, a gente necessita usar o hífen aqui. Anti-higiênico, o H aqui na segunda palavra. Anti-heróico, que o acento também caiu no ditongo aberto, ok? Ainda na sequência, vamos continuar? Aqui, quando o prefixo, que eu já expliquei para vocês, termina com a mesma vogal, aqui não é o caso de vogais diferentes, vogais iguais, que se inicia o segundo elemento. Aí eu uso o hífen, quando eu tenho duas vogais iguais, o prefixo termina com a mesma vogal que se inicia o segundo elemento, ó. Micro-ônibus, micro-ondas. Se fosse o A ou eu, qualquer outra vogal, usaríamos o hífen. Aqui, quando o primeiro elemento termina com a consoante, aí não é mais vogal, consoante igual a do segundo elemento. Olha aqui, super romântico, o R no final do prefixo e no início do segundo elemento. Subbase, ok? Vamos lá, agora para a gente concluir a nossa sequência de regras. Eu sei que são bastante regras, mas acredito que com a repetição, com a leitura, vocês vão conseguir assimilar. Não se esqueçam de fazer os exercícios que eu vou deixar aqui no final da aula, tá bom? Vamos lá, com o prefixo re, o hífen não será usado quando o segundo elemento se iniciar com a vogal E, tá bom? Quando eu tiver o re e o meu segundo elemento começar com E, eu não uso o hífen, ó. Re, prefixo, editar, eu junto a palavra. Reescrever, mais uma vez os dois e's, eu junto a palavra. Eu vou deixar aqui as páginas dos exercícios que vocês vão realizar, tá bom? Página 55, primeiro Wi-Fi, da questão 1 até a questão 5. Aí temos a página 56, da questão 6 até a questão 15, que se conclui na página 59, tá bom? Só até aí. Na próxima aula, iremos corrigir os exercícios. Aguardo vocês. Até a próxima.